Então, para o Miguel, eu queria ouvir rapidamente qual a gênese desse trabalho, né? De onde veio o interesse de tocar nesse assunto, né? Um assunto diferente dos anteriores, dos quatro, são 4 filmes antes, né? Dos 4 filmes anteriores, 3 filmes anteriores. E, para o professor Pondé, eu adoraria ouvir as suas considerações sobre o que você viu aqui. Miguel, por favor. Então, o documentário ele nasceu de observação minha, né? Então, eu não sou cego e dá para a gente enxergar os excessos que existem na igreja hoje, né? E não é só nas outras igrejas, mas na nossa também. Então, por ver esse cenário e ver que em alguns lugares esses excessos estavam sendo demais, eu resolvi fazer alguma coisa, né? Mas ainda mais por uma questão, porque eu comecei a observar que essa questão das pessoas se decepcionarem com alguma figura, com algum pastor, de repente, estava recaindo sobre a igreja. Então, o cara se decepcionava com o pastor e a consequência daquilo era ele não querer mais nenhum relacionamento com a igreja, ele não sabia fazer essa separação, né? Então, comecei a achar isso alarmante, né? Então, eu parei para refletir um pouco e produzi esse documentário na tentativa justamente disso, né? No começo cortou um pouquinho do audiofilme, mas fala: eu dedico a minha filha Lisa, né, desejando que seus dias na Terra ela encontre uma igreja mais semelhante à que Cristo vai vir buscar, né? Então é nessa tentativa futura de fazer algo contra essa situação, né? Então o filme nasce mais ou menos daí. Era um conflito pessoal meu, problemas pessoais meus, mas que eu percebi que muita gente também encarava isso, muita gente também percebia isso, se via nisso também, né? Eu lembro, teve uma conversa muito marcante para mim, que foi com um amigo meu, ele falando que ele tem uma pessoa lá dos Estados Unidos, um pastor que era referência para ele, porque cria em coisas semelhantes a ele, tinha uma família ok ali, ia para a igreja todo mundo, e o cara era uma referência de ministério para ele. Ele é pastor, né? E, naquela semana, esse pastor tinha caído em pecado, tinha um escândalo sexual, apareceu vídeos dele e tudo mais. E esse meu amigo estava meio que frustrado, assim, disse: cara, como é que pode isso? O cara que eu tenho como referência, o cara que eu tenho como espelho assim, para esse evangelho que eu acredito, é uma farsa desse tamanho, né? Então, diante da frustração dele, eu comecei a perceber que isso era meio que generalizado, né? Quem nunca tinha uma pessoa com esmero, assim, que visualizava essa pessoa como um exemplo de cristão, né? E se decepcionou, né? Então, esse documentário vem nessa medida para a gente tentar separar as coisas e trazer luz sobre esse assunto aí. Foi basicamente isso. Professor. Bom, boa noite. Eu quero agradecer o convite, vocês dois, para estar aqui. É um prazer. Eu gostei bastante do documentário. Assim, pensando em termos de alguns conceitos que atravessam, seja o Velho Testamento, o Novo Testamento, teologicamente falando, a gente percebe que você consegue capturar alguns desses elementos de forma muito clara. Por exemplo, o conceito de graça, né, que é um dos conceitos centrais do cristianismo, que, aliás, Lutero localiza esse conceito de graça quando ele escreve um prefácio. Eu acho que tem em português esse prefácio. Ele escreve um prefácio dizendo que a graça, o livro sobre a graça, é essencialmente, no Velho Testamento, é o Eclesiastes. E o Eclesiastes é um livro... Eclesiastes é aquele livro que fala do sujeito que pregou, né? A expressão Coelet em hebraico justamente significa isso, aquele que pregou, a gente pode entender numa congregação, numa igreja, como for, daí o termo Eclesiastes que a gente usa. O Lutero vai dizer que o Eclesiastes é o livro por excelência da graça. E esse é aquele livro que a gente conhece normalmente pelo refrão tudo é vaidade, né? Vaidade das vaidades, não vende nada, vento que passa. Essa é uma temática que atravessa de forma muito forte vários momentos da Bíblia hebraica, do Velho Testamento. E
existem dois momentos na tradição judaica em que você deveria ler o Eclesiastes, não que você não pode ler em outros momentos. O livro ele fala, na verdade, de que existe tudo que está embaixo do sol é nuvem de nadas, é vento que passa, é efêmero. Essa imagem do vento e da poeira e do pó é bem típica de um povo que vinha no deserto, quando estava compondo esses textos, né? E aí, esses dois momentos em que você deveria ler esse texto, o livro da graça, portanto, segundo Lutero, tem um pastor luterano no documentário, né? É aquele que fala que não existe cristão sem igreja, não é isso? Aquele que estava de roupa azul. Esse outro é o calvinista. Bicho brabo calvinista. Então, assim, o primeiro momento que você deve ler, segundo a tradição, seria na festa da colheita, né? Então, você deve ler porque o texto vai ensinar a você que, na realidade, a colheita só deu certo porque Deus quis. Por mais que você tenha tido competência na lida com a colheita, competência de uma sociedade agrícola, como eram os israelitas antigos, só deu certo porque a graça de Deus agiu, porque tudo embaixo do sol é nuvem de nadas, é vento que passa, é pura vaidade, na tradução latina. Portanto, se Deus não age, então não funciona. Daí a ideia de graça que os cristãos tomaram para si de forma tão poderosa, né? Passando, inclusive, pelo Agostinho. O outro momento que você deve ler o Eclesiastes, que é o livro que ensina que na cosmologia bíblica, como se diz, né, o nosso lugar é aquele lugar do pó, né? É quando você tem sucesso na sua própria vida. Então, um dia que você tem sucesso, excepcionalmente no seu trabalho, ou seja lá o que for, você deve ler o Eclesiastes para lembrar que você só teve sucesso, mesmo que você seja o sucesso mais competente do mundo, mais esforçado, você só tem sucesso porque Deus quis. Se não tiver a graça, né, o Lutero está lendo a graça nisso daí, se não tiver a graça, você não vai ter sucesso nenhum. Então, para mim, no seu documentário, essa temática aparece muitas vezes. Apesar que não aparece dessa forma. É uma presença muito forte desse sentimento, inclusive no depoimento final, que é um depoimento extremamente forte, né? Aquele sujeito que tem barba preta e não tem bigode. Eu não sei os nomes, não lembro os nomes. Então, só vi uma vez. Então, é muito forte essa ideia de uma dedicação a Deus absoluta, né? Ele usa expressões, inclusive, queimar por Jesus Cristo, o Evangelho e tal. E isso é muito interessante como a gente percebe a herança judaica disso tudo, né? Inclusive essa ideia do fogo da fé, né? De você viver conduzido por Ele. Tem uma outra coisa também que me chamou a atenção nessas referências teológicas que eu percebi no teu documentário, é a fala muito interessante daquele pastor que tem barba. Bom, muita gente tem barba, mas óculos, barba. Aquele que fala muito do que a igreja perde. Eu não sei se ele é da Assembleia. É o de óculos, você está falando? Óculos grande. Isso, né? Marcondes. Marcondes. Porque ele faz uma referência a Agostinho e Donato, né? Essa polêmica donatista, como se fala na história do Agostinho, como ele mesmo diz, ele fala isso claramente, mas assim ele fala rápido, né? Uma referência, mas ela é muito, muito importante nesse debate todo que fecha o documentário, que assim, mesmo que as pessoas falhem, a esperança está alocada na igreja. Na igreja enquanto manifestação de Deus, de Jesus Cristo, né? Na herança eclesial da igreja. Então, mesmo que as pessoas falhem, inclusive quando ele faz uma referência famosa do Agostinho, o sacramento vale independente de quem fez, de quem exerceu, operou, ministrou o sacramento. Porque, do ponto de vista dos estudos agostinianos, Donato era o cara que queria uma igreja de santo, né? E a igreja não é para os santos.
no entendimento do Agostinho. A igreja é justamente para os pecadores, né? E, portanto, o Agostinho defendeu o retorno daqueles que tinham negado Cristo com medo da perseguição, né? Enquanto que os donatistas, não, eles queriam uma igreja. E essa é uma temática que atravessa muito a história do cristianismo e, no seu documentário, do protestantismo, falando especialmente dos evangélicos, o que é essa tensão entre o que é santo, o que é pecador, e o risco de entender que Cristo veio para os santos. Na verdade, não, ele mesmo disse isso, né? O problema, o objeto mesmo de interesse são os pecadores. E essa fala dele, portanto, do Agostinho, como aquele diz, olha, mesmo que a igreja tenha pecado, que tenha momentos que parece que não vale a pena, não funciona nada, é muito claro o aspecto afetivo da manifestação, esse choro que é muitas vezes descrito na tradição cristã, né? A aproximação do Espírito de Deus produz lágrimas de forma poderosa, né? E eu encerraria dizendo assim, voltando para o Velho Testamento, é interessante porque no judaísmo, de onde veio o cristianismo, no judaísmo, o personagem do Velho Testamento que é conhecido como o bem-amado de Deus, no judaísmo, é Davi. Seria o cara, digamos assim, que Deus mais ama. E Davi é ambivalência em pessoa. Ele é completamente não santo. Mas o fato dele abrir o coração dele para Deus e ter absolutamente certeza, como disse o seu último entrevistado na última cena, né? Quando ele disse, eu sei que eu não mereço, isso é profundamente davídico, né? Que vai dar, na realidade, Davi é o fundador da linhagem messiânica, como crê aqueles que entendem que o Messias virá da casa de Davi. Então, eu achei o documentário, teologicamente, apesar que a discussão não é assim no sentido acadêmico, fica muito claro que está fincado na vida dessas pessoas. Obrigado. Meu Deus, muito bom. Hoje, só um parênteses. Pondé fala bonito. Dava um pastor medonho, dava Pondé. Não é? Pessoal, uma curiosidade minha aqui. Quem é crente, podia levantar a mão aqui para a gente ter uma ideia? Tá bom, todo mundo. Quase todo mundo. Quem não é, e também quem é, façam perguntas difíceis, porque não sou eu que estou respondendo, são eles. Entendeu? As difíceis podem para Pondé, tá? As fáceis para mim. A gente viu uma série de questões, a gente não precisa só elogiar, a gente pode dar uma apertada também, porque faz parte dessa experiência de convívio, né? Exatamente, o projeto chama Conversas Difíceis. E aí chegou aqui uma pergunta para o professor Pondé, do Luiz Fernando, que é aluno da USP evangélico. Ele diz assim, depois de ver esse relato tocante, como é que a gente leva essa realidade, a realidade dessa população, para a universidade sem ser candidato? Candidato, sem ser político. Olha, conhecendo a universidade como eu conheço, ao longo de 30 anos, eu diria que essa é uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi na vida. Uma resposta prosaica, mas não de brincadeira, apesar que ela é irônica, porque essa relação, que, aliás, é tocada em alguns momentos, alguns dos seus entrevistados fazem menção explícita à relação entre a igreja e a influência política, como um lamento que ele faz, a gente sabe desse tema, essa discussão em relação aos evangélicos, né? Ou a questão política. A sociedade hoje, o nosso mundo, ele é atravessado pela militância política, né? Há alguns autores muito recentes de ciência política que apontam que a polarização, de fato, pode pôr abaixo a democracia. Isso não é uma profecia negativa. Se você for para a literatura antiga, Platão, Aristóteles, Cícero, Políbios, os dois últimos já em Roma, os regimes políticos degeneram, né? Então, degeneraram no passado e podem degenerar agora. E, seguramente, a polarização pode levar a um processo como esse. Então, na universidade, você, como evangélico, a gente sabe que
o preconceito continua presente, né? E então, se você vai e prega... Eu lembro de um aluno, uma vez, que queria montar um grupo de estudos evangélicos na universidade e, no colegiado, achava que ela era meio louca, né? E ela seguiu a vida, escreveu um livro bastante interessante sobre a experiência de Deus e tal. Na Idade Média, teriam chamado ela de mística, mas hoje chama de louca, ou chama de histérica, ou medica, agora está na moda medicar, né? Mas eu diria o seguinte: olha, é muito difícil, não na universidade, não olhar para alguém que pensa, por exemplo, em pregar ou falar alguma coisa dessa forma, como não sendo política. Mas o problema aí não é só do aspecto religioso, é porque, de fato, a política está devorando tudo. É como se ela fosse a chave semântica da vida. Ela é a fonte absoluta do significado. Então, se você é um evangélico, ou seja lá qual for a fé, mas você seja um evangélico, seja lá a denominação, e você tentar falar na universidade, vai ser difícil. Talvez seja melhor falar numa empresa. A universidade hoje, principalmente nas humanas, que está um núcleo muito duro de resistência à religião, eu acho que vai ser difícil. Agora, quem disse que ia ser fácil, né? Se você olhar para a Bíblia, pensando nesse universo, toda vez que Deus se aproxima de alguém, incluindo o Velho e o Novo Testamento, essa pessoa meio que se ferra, né? Tem profeta que fala: porque você botou a mão na minha cabeça, esquece que eu existo, né? Era melhor se você tivesse me matado no útero da minha mãe, né? Então, não é fácil, mas, de repente, você não consegue com grandes rebanhos, mas consegue conversar com algumas pessoas, né? Existem pessoas de boa vontade, mesmo que não apareça. Miguel, uma pergunta do Davi Figueiredo aqui, querendo saber quais são as suas referências como documentarista e perguntando se o Coutinho é uma dessas referências que ele percebeu assistindo o filme. Legal, sem dúvida, né? Meu Deus, se eu disser que não, é um crime, né? O Fim e o Princípio, acho que é um documentário que eu vi 1 milhão de vezes, assim. Mas eu acho que a inspiração principal vem de 2 fontes para produzir documentários, né? Primeiro, da fotografia em si. Antes de eu fazer vídeo, eu fotografava. Então, eu sou um ávido consumidor de fotografias. Isso é comum no meu dia a dia, então essa questão já influencia bastante. E a segunda, eu acho que é uma coisa mais popular. Então, eu sou do interior, sou do Nordeste, de Prata, uma cidade bem pequena, e é muito comum essa contação de história. Minha avó era uma exímia contadora de história, né? Eu sou de uma região muito rica também de cantadores e poetas, então isso está muito comum, isso está muito palpável no dia a dia, né? Então, acho que essa junção de fotografia, acervo fotográfico, videográfico também, de Coutinho e inúmeros outros, junto com esse berço de poesia, de coisas artísticas fluindo naturalmente, deu isso aí que vocês viram. E, claro, a influência da igreja, né? Tudo que eu aprendi, eu devo à igreja. Eu fiz esse documentário meio que crítica, não, é uma crítica, mas morde a sopra ali, né? Mas eu devo demais à igreja. Minha vida é a igreja, né? Se não fosse a igreja, na igreja eu arrumei uma mulher para casar, arrumei uma profissão, então eu devo muito à igreja. Então, esse aprendizado de fotografia, de contar histórias, veio fotografando cultos na minha igreja local, lá no interior da Paraíba. Pondé, quem é aqui? Eu vou ver depois o nome. Pergunta: parece que as igrejas que apareceram não se preocupam com política aqui no documentário, né? A igreja realmente pode influenciar a política de maneira positiva? É do João Arthur, ou Ashur. Olha, tem muita gente que já falou que no púlpito da igreja só se deve ouvir a palavra de Deus, né? A relação entre política e religião é uma relação, muito provável, ainda que não existia nessa forma, pré-histórica. Hoje não há nenhuma dúvida de que elementos, aquilo que muito depois a gente foi chamar de religião, muito depois, né? Que o uso dessa expressão não é tão antiga assim, na pré-história, daí provavelmente a sua resiliência na continuidade, né?
Deus está morto, quem falou morreu e Deus continua vivo na fé das pessoas que têm. A religião entre política, a relação entre política e religião, leia. A relação entre aquele que poderia ser o líder de um determinado bando, eu estou lá no Alto Paleolítico, tá? Sei lá, 50 mil anos atrás, tá bom? Então, assim, a relação entre aquela pessoa que era o líder do bando, ou como algumas pessoas chamam de macho alfa, ou seja lá o que for, e aquele que o termo mais antigo que se usa é xamã, há sempre uma relação de poder. Portanto, não foi o cristianismo que inventou a relação entre política e religião, tá? Não falem isso por aí, porque está errado. Nunca mais falem isso. Não foi a Igreja Católica que inventou a relação entre religião e poder. A relação entre religião e poder é muito provavelmente pré-histórica e histórica, com certeza, em várias religiões. Em Atenas, isso era muito sério. Em Roma, também. Né? Uma das acusações que levou Sócrates à morte, entre outras, é de que ele afastava a juventude ateniense da religião de Atenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, a religião, se você olha do ponto de vista da política, a religião, do ponto de vista da política, a política é o território do controle, da violência, da arte de organizar essa violência, tecnicamente falando. A religião, a vocação natural dela é estabelecer poder sobre o sobrenatural. Quem tem o poder, qual é o sobrenatural certo? O cristianismo, a Igreja Católica fez isso claramente na Europa. Né? Quem é que pode falar com Deus e tem razão em falar? Quem está autorizado a fazê-lo? Né? Quem não está autorizado a fazê-lo? Então, do ponto de vista veterotestamentário, se você fala com o espírito morto, não é coisa boa, porque os espíritos bons, né, não estão aqui se metendo aqui na Terra. Então, se a sua avó está falando com você numa sessão, ou não é sua avó, ou ela não era legal. Né? Então, você tem aí um controle sobre o sobrenatural, é isso que eu quero dizer. Então, a relação é muito intrínseca entre política e religião, né? E continua sendo intrínseca. Agora, eu posso dizer assim, olha, apesar disso ser historicamente intrínseco, um pastor que usa a sua força dentro da igreja para levar os seus fiéis a votar num candidato, coisa que eu não acredito necessariamente que seja óbvio, certo? Como algumas pessoas acham, sem dúvida nenhuma, principalmente no ambiente polarizado em que a gente está vivendo, assim como a polarização pode arrastar a democracia para um buraco, e não é só no Brasil, esse fenômeno não é só no Brasil, por isso que ele é muito importante, né? Como momento histórico, ela também pode, a polarização pode arrastar as religiões para o buraco, inclusive no mundo evangélico. Né? Pode arrastar para o buraco. Então, o fato de existir não significa que é sempre bom. Né? Eu, pessoalmente, entendo que é razoavelmente saudável se as igrejas se ocupassem com questões que não fossem exatamente político-partidárias. Mas, já há algum tempo, infelizmente, a teologia resolveu se fazer imanente e se transformar numa discussão política e social. E aí me lembra Harish Heine, que, falando dos teólogos, disse: só ser atraído pelos seus. Ninguém precisa de um ateu para acabar com a fé em Deus, basta um teólogo. Uma notinha aqui, como é bacana nesse ambiente tão carregado, né, em que a gente toma cuidado, pisando em ovos o tempo todo, poder falar o que a gente pensa, discordando, os que creem, os que não creem, os que creem diferente, enfim, só uma notinha. Bom estar aqui com vocês. Miguel, essa é uma pergunta do Renzo. Hoje vemos um relacionamento distante entre reformados e pentecostais. Até que ponto os dogmas e doutrinas podem influenciar no relacionamento entre esses dois grupos dentro do meio evangélico e como eles podem trabalhar em conjunto para compartilhar o mesmo evangelho? Essa era para Pondé, que é muito difícil. O evangélico é você, não sou eu. Segura. Ele quer saber a convergência entre os reformados e pentecostais, é meio que isso? Como trabalham juntos, como podem trabalhar juntos. Tá, legal. Essa eu não saí em casa, não. Vamos ver se eu saio daqui. Vamos lá. Eu acho que um movimento de convergência
pode ser a resposta para isso. Eu acho que, do mesmo jeito que existe, do lado reformado, vai estar sendo gravado isso, né? Mas uma repulsa aos pentecostais, né? Porque são ditos como não estudam, que não leem as Escrituras, só querem saber do fluir do Espírito, daquela questão todas, né? Existe essa repulsa também pelo lado dos pentecostais, que é uma parte que a gente aborda no filme, né? Deles acharem sempre que os reformados é essa galera do coração duro, que a letra mata, né? O Espírito, ainda existe isso no meio, né? Eu acho que achar um ponto de convergência no meio disso é uma obra de arte, né? Eu acho que quem no Brasil, pelo menos que eu observo, que conduz muito bem isso, é o Marcondes, que aparece no documentário, né? Ele era ele veio da Assembleia de Deus e hoje ele está numa igreja episcopal. Então é um movimento distante assim também, né? Eu era de uma igreja neopentecostal e estou fazendo um pouco desse caminho de retorno. Não vou virar reformado, se Deus quiser, mas mas eu sou um desses que no filme fala, né, que procurando um lugar de mais segurança, um lugar de mais seriedade, começaram a trilhar algo em direção a esse meio reformado, né? Então, eu acho que talvez a saída aí sejam os neocarismáticos, como ele mencionou, né? Então, a gente não tem os excessos do pentecostalismo, né? Que é a questão do legalismo. Não vou dar um disclaimer aqui, que a gente já fez isso no filme, dos problemas que existem nesse meio pentecostal, e nem a rigidez que se existe no meio reformado, né? Então, o neocarismático ficaria meio que ali no meio, pegando duas partes, as partes boas de cada um, né? Então, a solução é todo mundo virar neocarismático. Pondé, uma pergunta do teólogo aqui, pastor também, Carlos Bregantin. O bom do documentário é a ênfase na comunidade de fé e não na instituição religiosa. A comunidade de fé é o lugar da esperança e a instituição religiosa é o lugar da desesperança? Então, eu tenho... Esperança é um tema que, na minha escrita, em livros que... Escrevi 2 livros que tratam de esperança, de certa forma, é um tema que me preocupa bastante, né? O primeiro, então, é um assunto que me é caro, o tema da esperança. Tanto que, uma vez, o Alcino, fundador do Caderno Mais, da Folha, que hoje não está mais, ela está na Piauí, se não me engano, né? Não sei, o Alcino Leite, ele, quando tinha 3 estrelas, o selo da Folha, ele falou assim: Pondé, eu quero que você escreva um livro de teologia, capacidade instalada que você tem, não sei o quê, e eu quero que você escreva um livro sobre os 10 mandamentos. Né? Falei, tá bom, gosto do assunto. Escrevi um livro sobre 10 mandamentos. Mas ele falou assim, com uma condição, você tem que propor o 11º. Eu até brinquei com ele, falei, você quer que eu proponha uma errata para Deus? Né? Mas o trabalho foi uma ideia muito boa. Eu não tinha a mínima ideia de qual seria o 11º mandamento, até praticamente o final do livro. Tanto que, na época, quando eu dava entrevista para jornalistas por conta do lançamento, eu dizia, olha, leitor, por favor, não pule para o 11º mandamento, que havia muita curiosidade, afinal de contas, né? Faça o trajeto, porque foi o trajeto que me levou a esse 11º mandamento. E esse 11º mandamento é exatamente terás esperança no mundo, que eu acho muito difícil, pessoalmente. Né? Não no sentido que você não possa ter momentos bons, felizes, realizar coisas, mas o mundo como conjunto histórico, social, não me parece facilmente sustentar a ideia de esperança pura e simples. Os católicos entendem que esperança é uma virtude teologal. Né? Então, se é teologal, é diretamente emana de Deus. No judaísmo, seguramente, a esperança também emana de Deus. Né? E, no sentido prático, portanto, eu vou na linha, sim, de que a comunidade de fé, do ponto de vista da tradição cristã desde a sua origem, é seguramente o espaço onde pode haver esperança. No documentário isso fica claro.
Inclusive naquela igreja do sertão, né? Piauí, não é isso? Acho que isso fica bem claro. A comunidade de fé é o espaço onde você pode experimentar essa esperança. Eu posso entendê-la como fruto da graça de Deus, ou posso entendê-la como fruto da relação entre as pessoas, buscando, inclusive, a graça de Deus. Eu não vou entrar nessa discussão infernal, se é Deus que dá, se é a gente que acha. Isso é um debate no cristianismo infernal. E aí, a desesperança pode, muitas vezes, sim, se manifestar nos vínculos institucionais. O filósofo dinamarquês Kierkegaard disse isso com todas as letras, né? Na briga dele com a igreja dinamarquesa, né? As instituições, normalmente, elas têm facilmente a capacidade de tirar a esperança que você tem, não só no campo teológico, mas também no campo social e político, as instituições, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que a comunidade de fé, normalmente, é o espaço onde pode-se experimentar essa concretude, porque o ser humano é concreto, né? Enquanto que, quanto mais você amplia o nível institucional, o poder... É muito interessante, em alguns momentos do documentário, eu tinha a impressão que eu estava ouvindo discussões entre judeus cristãos, judeus não cristãos, cristãos não judeus, no começo do cristianismo. Isso está uma porcaria, tem gente mentirosa, gente que fala isso, mas faz outra coisa. Pelo amor de Deus, isso é a temática humana, acho que desde a Idade da Pedra, né? E a gente vê aqui no documentário, no foco da relação com a igreja. E, bom, a esperança é fundamental, né? Quer dizer, Freud diz que a raiz da religião é o desamparo. Horkheimer falou que a espécie humana é uma espécie desesperada. Não há dúvida que é. E não há dúvida que o desamparo pode ser compreendido como fundamento, do ponto de vista psicanalítico, o fundamento da busca religiosa. É uma espécie desamparada, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Miguel, a pergunta da Beatriz Bracher. O filme fala da religião através das falas de pessoas entrevistadas, mas muito pelas próprias pessoas. A casa onde moram, a forma de se relacionar com outras pessoas e mesmo a calma com que falam. Existe uma ênfase ao que é simples, o verdadeiro na simplicidade. Todos que falam estão inseridos em alguma tradição de igreja protestante, seja inclusive para questionar e se opor. Na última igreja, a do sertão, não vemos essa ligação com uma linha de alguma igreja. Sequer entendemos bem quem é o ou a pastora. Ao mesmo tempo, é um lugar mais simples de todos. Queria entender melhor qual o lugar dessa igreja junto com as outras. Tá, legal. É porque as outras foi bem explícito, assim, né? Então, o Careca fala, né? Eu sou pentecostal, me converti e tal. O outro fala reformado, né? A igreja, que eu mostro a logo, a Igreja Batista Reformada, né? Então, todos esses são explícitos. O Marconde, os vitrais atrás, e o crucifixo, então, denuncia já quem ele é, né? Então, eu acho que em todos a gente expressou, mas, de fato, no Piauí, não tem essa expressão, justamente porque ela é essa igreja neocarismática que a gente havia comentado há pouco. Então, ela pega, bebe um pouquinho de cada um. Eu acho que quem já está mais ambientalizado com essas questões, com a linguagem, com o tipo de cada... o reformado, o pentecostal e tal, né? Deu para assimilar ali que era neocarismático, né? Pelas expressões, pela palavra, pela oração. Você vê que eles têm a oração em línguas, né, lá, mas eles têm a escola bíblica dominical também, né? Então, não é uma coisa desequilibrada. Acho que é justamente essa junção. Então, acho que não está explícito no filme, né? Uma pessoa falando, essa igreja se encaixa nessa tradição, mas nas entrelinhas, pela expressão como as coisas foram conduzidas, dá-se a entender que é uma igreja neocarismática. E eu tentei, no filme, justamente tentar abordar esse leque de visões, né? Acho que é impossível falar sobre tudo, que ia ficar uma coisa infinita, né? Mas a gente tenta pegar os principais aspectos de cada um. Eu queria até filmar uma terceira igreja, já que eu tive uma expressão de uma igreja na segunda parte do filme, né? Uma igreja neocarismática, a igreja reformada, e eu queria filmar uma igreja pentecostal, para a gente poder ter amarradinha
essa conclusão, mas não deu. Terminou que ficou uma igreja neocarismática, que é a igreja do Piauí, e o pastor, aquele pastor de azul, né? Então ficou meio que uma igreja que seja exemplar para nós e um pastor que seja exemplar. Então, na primeira parte do filme, a gente apresenta as visões de cada uma das linhas, né, do reformado, do neocarismático, do pentecostal, e, na segunda parte, a gente traz exemplos dessa aplicação que a gente propôs na primeira parte do filme. Pondé, lembrando, a gente tem mais, enfim, em torno de 15 minutos antes de terminar. Quem quiser fazer pergunta, faça agora ou se cale para sempre. Tá bom? Pondé, na Grécia Antiga, os pais da filosofia frequentemente separavam o pensamento racional da fé religiosa. Como podemos hoje caminhar filosoficamente, de modo a compreender a fé como experiência do transcendente, apontando para Cristo, e, ao mesmo tempo, sustentar uma fé racional que una razão e transcendência em um mesmo horizonte de sentido? Para o vestibular, essa. Graças a Deus foi para Pondé. A primeira resposta que eu diria é não dá, né? Assim, para fazer essa síntese de forma muito simples, talvez seja a obra de uma vida inteira, né? Agora, falam a vida de uma pessoa que busque isso a vida inteira. Agora, a ideia de que, por exemplo, Sócrates, que foi acusado de afastar a juventude ateniense da religião grega de Atenas, se você ler a Apologia a Sócrates, texto do Platão, supostamente transcrevendo o discurso do Sócrates, antes de sair a sua condenação diante dos seus juízes, né? Não é claro que Sócrates fosse contra a religião ateniense. Inclusive, o que ele conta é de que ele recebeu no oráculo de Delfos, que era o oráculo mais importante da Grécia Antiga, o famoso oráculo do Édipo, né? Então, que de fato existia, as ruínas são lá até hoje. Esse oráculo de Delfos, ele recebe a missão, porque o oráculo de Delfos, a sacerdotisa era sempre uma mulher, que vivia fechada ali dentro, a pitonisa, cercada de assistentes que era quem fazia a mediação entre os fiéis, digamos assim, e ela, né? As pessoas faziam suas perguntas, ela respondia algumas, outras não respondiam, tem gente que voltava. E, no caso do Sócrates, o que ele conta é que ele recebeu da pitonisa a missão de que ele deveria, em Atenas, sair perguntando coisas para as pessoas para fazer com que elas pensassem melhor no que elas acreditavam. Então, não é claro que a figura de Sócrates, por exemplo, fosse uma figura anticlerical, no sentido que terá no século XVIII. O que eu quero dizer com isso? É tradicional a ideia de dizer que a filosofia nasceu num embate direto com a religião. Ao mesmo tempo, não dá para dizer claramente que Platão seja o anticlerical, né? É evidente que há algo de novo na Grécia, que é a tentativa de, mesmo que não seja anticlerical, de buscar outros recursos que a gente chamaria depois de razão, percepção sensorial e tal, para poder entender o mundo e não só ficar preso a cosmogonias. Deus fez isso, a deusa fez aquilo e tal, né? Ao longo da Idade Média inteira, a filosofia europeia foi massivamente cristã, na Espanha foi muçulmana, né? Então, não é evidente que a filosofia tenha relações completamente tensas com formas distintas de religião, né? É claro que tem filósofos ateus, tem filósofos que resolveram brigar com a religião, esses talvez tenham ficado muito famosos, desde o século XIX para cá. Tem o Diderot, que oficialmente no XVIII foi o primeiro filósofo ateu, então não é que não haja uma tensão entre uma coisa e outra. Agora, eu, muitas vezes, quando tinha muitos alunos religiosos da PUC, tenho até hoje, e às vezes entrava em crise com isso, eu dizia normalmente assim, olha, você leia a filosofia, você não precisa jogar fora a sua busca pelo transcendente, porque grande parte da filosofia é a busca do transcendente, né? Então, não há um conflito a priori, intrínseco, a priorístico, como se fala em filosofia, estrutural, entre uma busca filosófica e uma experiência de fé. Aliás, essa é uma discussão da encíclica Fides et Ratio, de 98 e 99, do Papa João Paulo II, que dizem as más línguas que era do Ratzinger, que ele que escreveu, né? Mas, assim, essa é uma temática, né? A relação entre fé e razão no âmbito da crença. No judaísmo, por exemplo,
a ideia de que Deus quer que você não seja só santo, como ele diz. Você tem que ser inteligente como ele. Por isso os caras escreveram o Talmud, os caras discutindo lei e Deus e não sei o quê. Por quê? Porque quanto mais você tenta entender, mais você fica próximo de Deus, porque Deus é inteligente pra cacete. Isso pressupõe o personagem, né? Eu estou falando literariamente. Então, não vejo. Eu sei que muitos colegas veem, mas eu acho que veem por uma questão de história pessoal. É claro que tem autor que tensionou com a religião, é claro que existem razões para tensionar com a religião, é claro que Feuerbach tinha lá sua razão em identificar projeções humanas da figura de Cristo, né? Mas, a priori, não vejo por que não dê para se relacionar a uma busca racional intelectual com a manutenção da fé. E, se você perder a fé porque você entrou na filosofia, é porque sua fé era ruim mesmo. Miguel, por que você escolheu essas comunidades? Teve algum critério para isso? Legal. Então, a do Piauí, começando de trás para frente, ela foi essa gota de esperança para mim, há uns 3 anos atrás, quando eu saí da comunidade de fé que eu me converti, passei a minha vida inteira, por N questões saí, e eu passei por esse momento de desesperança. Então, eu fui no Piauí fazer missões com uma equipe, e eu presenciei aquela comunidade viva, pujante, ativa, né? Eu lembro de uma conversa que eles contaram lá, que não parece o mesmo lugar, mas deu enchente nesse lugar, para vocês verem, tudo seco, né? Mas deu enchente e o pastor não conseguiu ir da cidade até a comunidade, que fica a 30 quilômetros da cidade, para fazer os cultos e tocar a igreja, né? Então, ele passou coisa de 1 mês sem chegar à igreja. E preocupado lá, como era que a igreja ia estar, depois de 1 mês, sem o pastor estar presente, né? E aí a água passou, depois de 1 mês ele foi lá e perguntou, e aí, como é que está? O pessoal, não, está tudo bem aqui. Então, mas e os cultos? Não, a gente fez uma escala, e escolheu um para pregar, outro para dar a palavra. Então, eles são muito autônomos, assim, sabe? Não fica... Autogestionários, Isso. Anarquistas. Então, eles eram muito... vibrantes e pulsantes, né? Eu lembro que foi uma palavra que a gente gosta de usar, um dos cultos mais avivados que eu visitei, assim, em uma época de frieza, de desconfiança. Esse momento no Piauí foi esse refrigério para mim, né? Voltando mais um pouco no documentário, aí tem o pastorzinho de azul, né? De Cordeirópolis. Esse foi um amigo meu que indicou, o Gil, que eles estão mencionados num livro do pastor Sérgio Queiroz que chama Igrejas que Transformam o Brasil. Foi uma pesquisa muito bem feita, muito bem elaborada. Acho que com mais de 1.500 igrejas ele fez essa pesquisa no Brasil, onde ele ligava para os pastores e tinha um questionáriozinho para os pastores responderem. E ele fez um filtro dessas 1.500 e foi chegando em algumas igrejas que eram exemplares para o Brasil. A de Cordeirópolis, na ocasião, ela se destacava pelo fato de ela interagir bem com os órgãos públicos. Então, o pastor estava sempre à disposição da prefeitura. Ele, quando chegou na cidade, ele foi se apresentar, foi falar o que ele se propôs a fazer ali, e era sempre esse braço que a prefeitura, que o órgão público podia contar com o social, né? Então, ele era uma igreja que se destacava muito por isso. Então, eu escolhi abordar essa questão. E os outros irmãos foi, de fato, com base nas visões, né? Então, a gente abre o documentário com Marcondes, dando aquele disclaimer de como está a situação, né? Então, ele fala os carismáticos, os pentecostais e os reformados, né? Então, ele dá abre o leque. Então, eu fui atrás de cada uma dessas pessoas dentro desses segmentos para dar a visão pessoal, já que eles estão inseridos no meio, né? Não peguei uma coisa externa ou opinião de terceiros, né? Mas a gente sempre tenta buscar uma perspectiva, uma entrevista com alguém que está entranhado naquela situação, naquele problema. André, a pergunta é do Henrique José. Acredito que hoje a espiritualidade é respeitada independente de sua origem, mas hoje, ao professar uma fé ativa que se faça parte de uma igreja local, automaticamente se assume culturalmente que você é cúmplice de um plano de dominação e manipulação da sociedade com sede de poder e tudo de ruim que se imagine, muito por conta da polarização e instrumentalização da fé. Pergunta: existe um mundo possível onde a igreja seja vista apenas como igreja? Talvez em outro sistema solar.
Né? Olha, não, é assim. Primeiro, é que a ideia de espiritualidade ela foi ficando um pouco aguada, né? É muito comum pessoas dizerem assim: não, eu não tenho religião, não, eu tenho espiritualidade. Na prática, não significa muita coisa, né? Apesar de que o conceito de espiritualidade ele nasce, o uso da expressão ele nasce claramente no ambiente francês do século XVII, XVI, como se usava, inclusive, como sinônimo de uma expressão que era a ciência dos santos, né? Ou seja, os desdobramentos práticos da vida com a fé no seu dia a dia, né? Então, não só artigos de fé, ou dogmática, ou teologia, mas os desdobramentos práticos do cotidiano de alguém que vive, tem uma vida com fé, numa comunidade de fé, ou o próprio clero católico, que era o caso específico naquele momento. Mas a espiritualidade ela acabou assumindo, principalmente depois dos anos 60, uma espécie assim de ter espiritualidade é uma forma de você provar que você não é só materialista. Ter espiritualidade é uma forma de dizer que você tem algum tipo de profundidade, né? E aí, nesse sentido, quando você, de fato, pertence a uma comunidade de fé, a uma igreja, aí você cai sobre você a carapuça do Marx, né? Do Feuerbach, que eu acabei de citar, e ter espiritualidade, não. Ter espiritualidade é uma espécie assim, de uma adesão religiosa light, que não engorda, é diet. Entendeu? E você pertencer a uma instituição religiosa já não é tanto assim, porque você carrega consigo todas essas acusações de opressão, de... Olha, eu tenho, às vezes, pensado o seguinte, você não precisa levar tão a sério assim quando alguém fala que você é opressor, tá? Você não necessariamente precisava levar isso tão a sério, né? Porque, senão... digamos assim, isso se transforma numa armadilha, você é completamente acuado e você perde até o direito semântico à palavra. Acabou. Como uma espécie assim, de desdobramento do famoso conceito de lugar de fala, em teoria da interseccionalidade e tudo isso. Então, não acho que, se você é uma pessoa religiosa, que você tem fé, pratica, no caso dos evangélicos, inclusive, busca evangelizar, sem encher o saco dos outros, né? Então, assim, eu não acho que você precisa vestir a carapuça e entender que você oprime e oprimiu todo mundo, porque, veja bem, eu não estou querendo justificar a história do cristianismo. Todas as religiões têm sombras, como diria um bom junguiano, assim, né? Que não é o meu caso, mas eu sei disso. Então, assim, os povos diferentes oprimiram uns aos outros. Mataram, escravizaram, fizeram aquilo que a gente pode chamar, grosso modo, tudo que não presta. Localizar o monopólio desse tipo de história num grupo social só ou numa religião só é roubar no jogo. É mentir do ponto de vista histórico, não dizer que não houve. E, quando eu digo que houve em geral, eu não estou justificando. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa ter tanta culpa assim, porque você pertence a uma igreja e quer viver dentro dela. E não precisa carregar essa culpa toda nas costas, sabe? E achar, não, de fato, eu estou oprimindo, eu não posso viver a minha fé, eu não posso fazer parte da minha igreja e tal. Eu não acho que é necessário você cair nesse buraco. Agora, se você quiser pegar bem em São Paulo, jantares inteligentes, diga que você tem espiritualidade, não religião. Miguel, a pergunta do Matheus Martins. Qual é o seu conselho para os crentes que não possuem uma igreja local bíblica para não deixarem de congregar? Muda de cidade. A galera muda de cidade para um trabalho melhor, para ganhar mais, para ficar mais perto da praia, né, para ficar mais perto da família. E tem uma frase muito simbólica do documentário que o pastor reformado fala, né? Essa vida de igreja, essa vida comum, é uma parte nevrálgica da fé, né? Acho muito simbólica essa palavra assim. Então, é encarar como essa coisa nevrálgica, que sem essa vida de igreja não dá para você ser um cristão. Isso não dá para ser um cristão, não dá para seguir Jesus, então você tem que caçar essa comunidade, né?
Então, acho que é simples, é mudar de cidade. Não tem Pô, muito o que fazer. Se não tem perto, vai embora. Pondé, as igrejas, em sua maioria, são pró-Israel, não por viés político, diz aqui o Arthur Moraes, mas por causa da escolha de Deus pelo povo de Israel, como a Bíblia mostra. Isso põe a maioria dos evangélicos no espectro conservador, assim como princípios de família e outros. E a pergunta, Deus é conservador? Olha, já que foi citado Israel e, por tabela, o judaísmo, né, está composto dentro dessa ideia aí, eu diria que uma das teses centrais no judaísmo é que Deus é impredicável. Ele é impredicável. Você não pode atribuir nenhum atributo a ele só se imediatamente você ultrapassá-lo, como bem disse o cristão Pseudo-Dionísio, né? Criador da teologia apofática, negativa. Então, não dá para dizer que Deus é conservador. É claro que, se eu olhar do ponto de vista histórico, tem momentos que a gente pode dizer que, ao longo da Bíblia hebraica e depois do Novo Testamento, existem momentos em que Deus parece mais conservador, tem momentos... Quando Deus escolhe Raab em Jericó, certo? Você acha que, se ele fosse conservador, ele tinha escolhido Raab, cacete? Né? Como a única pessoa que tinha coração puro? Aliás, pelo contrário, na Bíblia hebraica e no Novo Testamento, herdado diretamente dessa posição, há uma profunda desconfiança por aqueles que se acham do bem. Né? Jesus fala isso algumas vezes. Cuidado com os fariseus que ficam rezando na esquina, berrando, olha como eu sou bom. Né? Assim, a concepção de virtude na tradição bíblica é claramente que as virtudes são tímidas. Elas não se anunciam. Né? E quando você anuncia... Por isso que sinalizar virtude hoje é o fim da picada. Sinalizou virtude no Instagram, você está mal. Se existir inferno, você está com lugar lá. Certo? Sinalizou virtude no Instagram, dançou. Né? Que é um hábito bem comum hoje. Agora, voltando, então, não acho que dá para dizer que Deus é conservador. Inclusive, mesmo do ponto de vista de símbolos, eu vi uma foto na Folha esse final de semana, depois do 7 de setembro, lá, ou no 7 de setembro mesmo, que era um sujeito que tinha uma capa, assim, parecia uma figura meio de cinema, né, e de filme, e ele tinha uma bandeira do Brasil de um lado, ele tinha uma bandeira dos Estados Unidos do outro, e tinha a bandeira de Israel aqui na testa. Né? É assim, a Israel, que grande parte do universo conservador evangélico, principalmente os mais radicais no Brasil, imagina, não existe. Israel é um país, na sua grande parte, extremamente secularizado no dia a dia, certo? É um país em que você tem a legalização de certas práticas que no Brasil seria um horror, certo? Essa imagem de que Israel seria... É claro que existem forças conservadoras, inclusive conservadoras no sentido religioso, hábitos e costumes de Israel. É claro que tem. Inclusive, tem bairros onde você os encontra com frequência. Há, inclusive, uma polarização, entre aspas, Israel, entre Jerusalém e Tel Aviv. Tel Aviv é a cidade da perdição, é a cidade secularizada, é a cidade do Mediterrâneo, Jerusalém é a cidade santa. Isso tem uma discussão bastante grande. Com isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a apropriação de Israel como um país evidentemente conservador, aqui eu não estou entrando muito no mérito de conservador progressista, porque, inclusive, eu não uso esses adjetivos como positivo e negativo, evidentemente. Tá? Para mim, dizer que alguém é conservador não significa, a priori, nada do ponto de vista positivo e negativo, tampouco dizer que é progressista. Não significa nada para mim. Isso daí porque são clichês hoje em dia. Né? Mas, então, eu diria que não é claro, inclusive porque o judaísmo ele é tão múltiplo. Né? O Amos Oz, aquele escritor, dizia: no judaísmo só tem um Deus, o resto é tudo múltiplo. Né? E você tem 2 judeus, você tem 3 ideias. Os judeus nunca concordam. Tem, inclusive, uma história muito interessante, rabínica, que é assim: você tinha, então, 3 judeus discutindo X. Né? E aí 2 pensavam A,
sobre aquilo, um pensava B. Então, eles dizem, olha, vamos chamar Deus para saber o que ele pensa do assunto. Aí Deus vem e conversa com eles, né? E fala, eu penso B. Certo? Então, 2 pensavam A, 1 pensava B, e Deus chegou e falou, não, eu concordo com B. Aí um dos caras que pensava disse, tá bom, agora empatou. Certo? Então, essa ideia monolítica, né, é uma ideia bem distante da experiência concreta no Estado de Israel moderno, né? E, ao lado disso, tem todo o debate geopolítico extremamente complicado e que eu não vou entrar aqui nem a pau nisso aí. Chegando no finalzinho, Miguel, a Victória pergunta qual foi o maior desafio para tirar esse projeto do papel e como ele impactou a sua vida e a sua fé. Pagar as contas, né, gente? Que é tudo feito, boleto. Exatamente. É tudo feito de maneira independente, né? Então, a gente não tem financiador, nem nada do tipo. Então, é do meu trabalho que eu tiro para poder pagar os documentários. Às vezes, acontece o documentário se pagar, como foi o caso do Fé Não Fingido, das Irmãs do Coque, né? Que viralizou bastante, então ele se pagou. Ou acontece dar prejuízo, como é nesse caso, né? Então, é uma missão mesmo que Deus concebe e a gente encara isso. A outra foi... Como que isso reverberou na minha vida. Isso. Então, como eu falei no princípio, ele é um documentário pessoal. Então, isso era uma crise pessoal minha, né? Eu descobri depois que isso era de outras pessoas também. Então, era uma jornada, um percurso pessoal meu em busca dessa esperança, em busca desse vislumbre, né? Tanto é que vocês dá para ver durante o filme que é sempre aquela câmera louca, né? Entrando e saindo de um lugar assim, justamente para dar aquela impressão de que, ó, estou indo aqui em algum lugar e estou levando vocês junto comigo. Eu vou conversar com algumas pessoas para ver se essa esperança acende em mim novamente e, se Deus aprovar, vai causar isso em vocês também, né? Então, foi essa jornada pessoal minha, para minha família, para minha mulher, minha filha, e que eu espero que tenha reverberado na vida de alguns também que passam por esse momento de deserto, para usar uma palavra bem evangélica. Então, última pergunta aqui e encerramos. Eu peço já desculpa a todos e todas que mandaram perguntas, não deu para ler aqui. Aos dois. Do André Lima, qual a esperança para o fenômeno evangélico no Brasil, para além do que temos hoje, como lugar de medo, ódio e desamor e ligação com a política da extrema-direita, relatado no documentário Apocalipse nos Trópicos? Pensei que você estava ansioso para responder isso. Olha, eu acho que o documentário Apocalipse nos Trópicos é um tanto enviesado. Eu acho que ele dá uma ideia bastante problemática do mundo evangélico, escolhe personagem representativo que não fica de pé como representativo do mundo evangélico, né? Inclusive corre riscos de problemas do tipo... tudo bem, os pentecostais, os evangélicos, grosso modo, não só pentecostais, têm um perfil muito conservador e tal, e extremado, o que eu também não tenho como evidente, certo? Eu acho que há uma tendência a criar uma visão muito homogênea, que, na realidade, do meu ponto de vista, é reativa e faz parte da polarização, né? Essa visão reativa com relação à população evangélica como um todo. Você gostou mais de Apocalipse dos Trópicos ou do meu? Do seu. Com esse objeto, sem dúvida nenhuma. Obrigado. No tratamento do tema, né? Porque eu acho que o outro foi um pouco enviesado desse ponto de vista. E, assim, fica, inclusive, um problema. Os evangélicos são problemáticos porque, então, supostamente, apoiaram, seguramente muitos o fizeram, figuras como Bolsonaro, certo? E se eles tivessem apoiado Lula, estava valendo? Aí não era Apocalipse, certo? Aí era, na realidade, o como momento... 30%, né? 30% votaram, né, no Lula. No Lula, né? Você, inclusive, escreveu isso, né? Então, assim, aí tudo bem? Aí não seria problemático, né? É aí que a gente identifica que é o risco da polarização. A polarização reduz nossa capacidade semântica, cognitiva, certo? Esse é o grande problema que a gente está passando, não só aqui, de novo,
Com isso, eu não estou querendo dizer, não é só aqui legal. Não. Estou querendo dizer que é um tema que transcende a experiência brasileira, portanto, é um tema que tem um apelo universal, pelo menos em algumas democracias que a gente está vivendo. Então, portanto, se há esperança para os evangélicos não ficarem associados à extrema-direita, eu acho que, se mais gente começar a refletir, escrever e construir objetos que não demonizem os evangélicos, vai ajudar bastante. Nisso, o Juliano faz um papel sensacional, sem precedentes, né? Só tenho a agradecer. Eu acho que a gente tem uma análise a fazer aí, que é uma questão que houveram, sim, excessos da igreja evangélica, tanto na política quanto em N outros campos, mas eu acho que a gente tem que, como aquele irmão falou, né? Qual era a carta que Jesus traria para a igreja hoje? Eu acho que a gente tem que lembrar o papel principal da igreja, que é a pregação do evangelho. A gente tem que se portar primariamente com isso, porque todos os esforços que a gente vai fazer aqui na Terra, sejam políticos, sociais, econômicos, biológicos, sociológicos, ambientais, ele é um mero tapa-buraco, né? A gente está só tapeando ali, porque esse mundo está caído. No jardim ali, quando houve aquela queda, o pecado entrou no mundo e a desgraça está feita, né? Então, tudo que a gente vai fazer é meio que um remendo para tampar isso, né? Claro que isso não é um discurso de escapar, né? Já que está ruim, vamos fugir disso. Não. Porque, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê exemplos de pessoas interagindo com o governo, por exemplo, quando João Batista, né, ele vai denunciar Herodes, né? Herodes, você não pode pegar a mulher do teu irmão aí, não, né? Então, tem um profeta acusando alguém do governo. Então, a igreja tem esse papel, né? A gente tem Daniel, que reinava na Babilônia, né, sobre os sábios, né? Então, acho que a igreja tem esse papel de influência, mas tem que ter esse papel de denunciar também, mas sem se esquecer, primeiramente, de pregar o evangelho, porque é o mais importante, é o que vai reverberar em resultados eternos. A gente vai ficar eternamente tapando o buraco aqui e, se esquecer de pregar o evangelho, o povo vai continuar indo para o inferno. Antes de encerrar, eu queria convidar vocês para um evento do mês que vem, no dia 13 de outubro. A gente vai juntar 3 pessoas para conversar sobre a relação entre ciência e fé, entre ciência e religião. A pergunta, Pondé, é uma pergunta difícil, se a ciência tem um viés materialista para olhar para o mundo, ou seja, que ela descarta, por exemplo, a consciência após a morte corporal, simplesmente porque a consciência não tem matéria, né? E a gente vai trazer... Ainda bem que não estou nesse debate. Mas pode participar, vai estar convidada. Com 3, um psiquiatra, uma psicóloga e um jornalista. Vai acontecer no Espaço Cívico, que fica em Pinheiros. Vocês podem, enfim, acompanhar essas informações pelo Instagram do Cívico, Instagram do Humanitas 360. E agora estamos na hora, então eu peço para vocês darem uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. E para vocês mesmos, foi ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês fizeram história. Essa é a primeira vez que a gente tem uma apresentação dessa de um documentarista nesse espaço. Muito obrigado. Voltem bem para casa. Muito e até obrigado. 13 de outubro, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Hoje, antes de sair, fica só em pé para a gente fazer uma foto, tá? Fazer uma selfie aqui. Com você, inclusive.